Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, deu para vocês um indicador, cara, na verdade, um robô, né, um setup todo aqui, que é bem simples, mas que, meu, hoje performou. Hoje é dia 26 de janeiro. Hoje, cara, performou muito bem. Ele fez 3.000 pontos hoje. Tá aqui para vocês poderem ver aqui o limite, né, o máximo que ele atingiu. Ele atingiu uma máxima aqui de 3.140 pontos. Fica bem aqui, é esse segundo, ó, tá aqui a máxima, 3.140. Agora ele está em 2.300. Então, assim, como vocês podem ver aqui, é um setup, pô, extremamente simples, cara, muito básico mesmo, tá? Que é o setup de Renko de reversão, reversão no Renko. Renko virou para cima, você entra comprado, virou para baixo, você entra vendido. Nada mais, nada menos do que isso. Cara, setup muito simples, velho. Muito mesmo. Então, eu só, obviamente, incrementei algumas coisas aqui. Ontem, em compensação, ele ele fechou o dia com um resultado bem ruim, porque foi bem lateral. A gente pode ver aqui que ele ficou zigue-zagueando bastante, né, ontem, mas, pô, chegou a fazer 230 pontos. Foi a máxima dele. Compensação, por exemplo, anteontem, 1.170. Então, vocês percebem que ele tem fechado os dias de forma bem positiva, de uma forma bem bacana mesmo. Tá? Fez uma máxima aí de 1.580 pontos, que foi bem no fechamento do dia mesmo, né? Então, assim, para quem quer buscar resultados curtos, que eu acredito que é o objetivo do day trade, não é você pegar aquela pernada, você ficar milionário, ficar rico fazendo day trade, não, você pegar tipo, uma pontuaçãozinha, 50, 100, 200, 300, eu quero 500 pontos. Cara, com esse setup aqui, eu acho que existe uma possibilidade, pelo menos no índice. No dólar ele não tem tido resultado muito bom, tá? Eu até tô com o dólar aberto aqui, apesar de, pô, em dias que são direcionais, ele fazer bastante, como por exemplo fez 29, 18, enfim, fazer bastante ponto, mas o dólar ultimamente, cara, tá bem lateral. Olha o dia de hoje aqui, mano, que coisa ridícula, coisa horrível. Então ele vai subindo, vai fechando, vai. Olha aqui, ó. Zigue-zagueou aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes, cara. Então isso aqui quebra qualquer setup. Quebra qualquer indicador que você tem, que você use aí. Então, pelo resultado que a gente já pode ver, ó. Tá fechando hoje aqui com 68 pontos negativos. Então, pro dólar, ele não tá muito legal, tá bom? Não tá bacana. Então, eu acho que, apesar de, né, às vezes a gente conseguir pegar uma pernada gigantesca dessa aqui, mas é raro. Ultimamente o dólar está bem lateral, ele está zigue-zagueando muito. Então, para o índice, em compensação, está funcionando bastante. Tá? E eu vou deixar aqui estratégia, vou explicar para vocês como que eu montei ela, né? Como que eu fiz esse indicador aqui também para você poder medir a rentabilidade de como ele está indo durante o dia, né? De como ele está performando durante o dia. Vou explicar para vocês isso, que eu acho que esse aqui é o principal diferencial desse vídeo, porque esse setup aqui é muito fácil, gente, é muito tranquilo, tá? Não tem nenhum segredo isso aqui, é bem fácil de você fazer, tá? Obviamente vai estar disponível lá no Drive, vai estar disponível também na loja de estratégia do Profit, tá? Então, está disponível no nosso Drive, estou fazendo um vídeo aqui para poder explicar direitinho como que funciona e o código também. Vou deixar em código aberto, tá bom? Lá no Drive, na loja do Profit não vai estar em código aberto, tá? Você tem que acompanhar o vídeo aqui, tá? Mas lá no nosso Drive ele vai estar disponível em código aberto, beleza? Então, vem aqui comigo, vamos vir pro código aqui em si, porque o setup é bem simples. Reversão Renko. O próprio nome já diz. Renko fechou para cima, você vai comprar. Fechou para baixo, você vai vender. Vai segurar até o próximo que ele fechar para cima, você compra. Fechou para baixo, você vende. Segura até ele fechar para cima e vai invertendo a mão em todas as viradas do Renko. Hoje foi um dia, meu, surreal. Ele bateu, subiu agora no finalzinho da tarde. Ele tá dando uma zigue-zagueada aqui. Então, aqui pro código básico. Já fiz isso aqui em vários vídeos. Se vocês verem os vídeos, tenho as variáveis up, down. E aí eu coloquei aqui heavy up, heavy down, volume ok, time ok. São as variáveis que a gente usa para poder definir a reversão do renko e se ele está para cima ou se ele está para baixo, beleza? Aqui as variáveis float, né, que eu coloquei para mim descobrir o tamanho do renko, o tamanho do box. O V-score, que vai ser a pontuação que ele está dessa subida e descida, que vai ser essa variável aqui, tá, desse histograma, que vai contar quantos pontos ele está fazendo agora no momento. E tem o H-score, que é o high score, low score, que é o L score aqui, e esse XY que eu acho que eu nem usei, cara. Deixa eu ver aqui se eu usei esse XY, nem usei.
acabei não usando, mas eu tava fazendo isso aqui com loop, só que, cara, o loop tá dando algum problema, principalmente na plotagem. Eu tô dando uma atualizada no nosso indicador de order block lá no Break of Structure, fiz um indicador, fiz um indicador de fractais e tal, tô fazendo, mas o loop for tá dando um problema, eu não sei explicar para vocês, principalmente na plotagem, ele tá bugando a plotagem, então eu não usei aqui o loop, vou até apagar aqui essas duas, que não faz sentido. Eu até tirei o loop, coloquei e fiz tudo manual, cara, porque infelizmente não tá dando certo. Tá, e aqui as opções de meta e de stop que estão aqui, que são essas linhas pontilhadas aqui que a gente vai ver, né, de meta, de gain, de stop. Então você vê, ó, não tem mistério. Comprou aqui no fechamento, vendeu, pá, 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 pá. E, cara, tem um bugzinho que tá acontecendo. Olha só. Quer ver? Quando ele faz aqui o movimento certinho, tá ok. Agora tem um bugzinho aqui que tá me infernizando a vida, que é isso aqui, ó. Isso daqui, ele não deveria ter feito essa venda aqui, ele deveria ter feito essa venda aqui, bem aqui, ó. Tá? Essa reversão deveria ter acontecido bem aqui. Eu fiz de tudo quanto foi possível dentro do meu conhecimento, obviamente, para poder resolver esse problema. Não foi resolvido. Eu entrei em contato com a Nelogica, não obtive retorno, então tá aqui do jeito que tá. Beleza? Então, o backtest, ele não vai estar fidedigno mesmo no resultado. Por isso que eu fiz esse indicador aqui, tá bom? Justamente porque o backtest não tá legal. Porque tá dando esse bug. Aqui, ó, ele perdeu, ele deixou de contabilizar 70 pontos de loss aqui a menos, né? Porque no caso ele faria essa reversão aqui, ó, e ele fez a reversão no 0 a 0, mas não, ele faria essa reversão com menos 70. Tá? Então, e depois ele não faria essa reversão aqui também com menos 70, ele faria com menos 140, tá bom? Então aqui, ó, ele perderia 70 mais 140, ele perderia 210 aqui. Ele perderia 210, quando na verdade ele ficou no zero e só perdeu 70. Então ele perdeu 2 rencos a mais aqui. Tá? Isso aqui na estratégia de execução não seria contabilizado, seria contabilizado um loss short de 70 ao invés de 240. Por isso que eu fiz esse indicador aqui, para poder fugir desse bugzinho aqui, acredita? Um problema, a gente gera uma solução, né? Essa aqui é a ideia, tá bom? Então, só para vocês entenderem também o motivo do indicador aqui, de performance da estratégia do dia, tá bom? Isso aqui, ele zera todo dia, eu vou explicar para vocês, beleza? Então, eu vou tirar aqui a estratégia de execução, só para não ficar essa monte sugerado na tela. Vamos vir aqui para o indicador, para o código. Temos aqui, então, o nosso comando para fechar as posições no horário de day trade, que é padrão, todo código tem. Tá? Se time for maior que o horário day trade, que é a variável que está aqui, que é as 17h30, então ele, pum, close position, ele vai fechar todas as condições. Beleza? Então a gente tem depois as nossas definições de variáveis gerais. Então aqui as variáveis gerais, que é a meta, e eu coloquei o VMeta, porque a meta aqui no input está em tick, tá bom? Então 20 ticks para você poder usar em qualquer ativo, né? Então você pode usar isso daqui no ativo que você quiser. E você também pode depois, futuramente, o código está aberto, você pode pegar aqui, ó, quando bater a minha meta, eu quero que ele feche a posição. Então você vai colocar se V score maior ou igual meta, V meta no caso, né, close position. E aí você pode definir também uma booleana para ele colocar meta ok, aí você coloca se close maior ou igual anterior maior ou igual a meta, então meta do dia ok. E aí você coloca isso como uma condição para que ele só faça operações se a meta não estiver ok. Se o meta ok não estiver como falso. Beleza? Isso aí, e stop também é a mesma coisa. Tá? Isso daí são coisas que futuramente a gente pode trabalhar. Depois a gente tem volume ok, que é para filtrar no renco, tá? Obviamente isso aqui no renco ele filtra os rencos de gap, quando não tem volume, quer dizer que está fora do gap. Quer dizer que está no gap. Quando não tem volume, quer dizer que está no gap, então tá fora. Coloquei também um time ok, que é para ele colocar de acordo com o horário de início e de fim da estratégia. Chique? Isso aqui, nenhuma novidade. Se o tempo, se o time, no caso, da barra que está sendo analisada, se a gente vem aqui, ó, colocar aqui, pá, retorna o horário de abertura da barra atual, tá bom? Da barra atual. Então, essa barra atual, que está sendo analisada ali no momento, ela vai ter um time, que vai ter um tempo, obviamente, e esse tempo, se ele for maior que o horário de início 9h30 ou menor, igual, e é maior igual ou menor igual, tá?
porque eu quero que ele pegue 9,1. Isso aí não tem segredo. E aqui eu calculei também o tamanho do renco, o tamanho do box, que é obviamente a abertura menos o fechamento. E aí eu coloquei aqui um ABS para ele me retornar independente se fechou para cima ou fechou para baixo. Porque se eu colocar, porque se ele fechar para cima e eu pegar a abertura menos o fechamento, ele vai me dar um valor positivo. Só que se ele fechar para baixo, ele vai me dar um valor negativo, porque ele abriu acima e fechou abaixo, então o valor seria negativo. Aí eu já coloco um ABS aqui para ele me retornar um valor independente, um valor positivo, independente se ele fecha para cima ou para baixo, beleza? Esse ABS aqui, a função dele é retornar o valor absoluto de um número ponto flutuante, ou seja, uma variável float, que é o ponto flutuante, ele vai retornar o valor absoluto, ou seja, sempre positivo, tá? Sempre valor positivo, beleza? Dessa variável float. Depois aqui a gente tem as variáveis up, down, que vão ser up para cima, down para baixo, se o fechamento for maior que a abertura, o volume estiver ok, ou seja, não for gap, e o time também estiver ok, ou seja, não estiver depois das 19h30, das 17h30 e nem antes das 9h01. Eu coloquei 9h01 justamente por isso aqui, ó, porque às vezes ele começa o dia todo cagado, embaralhado, ou também ele abre o mercado e ele dá aqueles spikes louco que ele me embaralha em de ordem, e aí você acaba comprando ou vendendo um spread muito alto. Então, para evitar esse tipo de problema, principalmente na automação também, então eu coloquei isso aqui 9h01 para ele começar a partir das 9h01 para você não ter essa questão da abertura do mercado. E coloquei uma variável aqui para reversão, ou seja, se antes ele estava para baixo e agora está para cima, se o candle anterior fechou para baixo e o candle atual fechou para cima, então reversão para cima. Se o candle anterior fechou para cima, aqui ó, e o atual fechou para baixo, então have down, ou seja, reversão para baixo e reversão para cima. Beleza? Cara, muito simples, muito fácil isso aqui. Se você assistir qualquer vídeo aqui do canal, você já sabe fazer isso aqui com as mãos amarradas para trás. Você dita com a língua aqui, com queixo. Não tem nem segredo. Regra de coloração, vamos lá então. Se have down, ou seja, se reversão para baixo, que é isso aqui, ó. Se virada para baixo. Antes estava up e agora está down, então reversão para baixo. E, presta atenção, aqui eu tenho algumas condições que são o seguinte, ó. Porque ele pode abrir, por exemplo, ó, o mercado abriu aqui, tá? Abriu aqui. Só que esse candle aqui, ele é de gap, eu não quero tal, mas eu quero que no primeiro candle das 9h01 ele já faça uma operação. Então eu coloquei aqui, ó, que o candle anterior não tinha, o renko no caso anterior, ele não tinha volume, ou seja, o volume não estava ok, quer dizer que era um renko de gap, tá? Era um renko de gap. E para baixo, que é a mesma coisa que eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu acho que, ó, deixa eu tirar esse horário, colocar ele aqui das 9. Mais fácil eu, ao invés de mexer no código, mexer na regra de coloração aqui, né? Dá para mostrar para vocês. Vamos aqui, horário day trade, pá, 09. Beleza. Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui um para baixo aqui. Nossa, teve um para baixo aqui, caramba. Aqui, ó. Rengo tá preto, quer dizer que é rengo de gap, tá bom? Quer dizer que isso aqui é um rengo de gap. Não tem nada, tá pretão, não tem volume, então gap, beleza? Aqui, ó, então o renko anterior não tinha volume e o renko atual abriu e já fechou para baixo. Ou seja, aqui no código, ó, eu vou pintar de vermelho se for reversão para baixo, para cima, baixo, reversão. Se o anterior for um candle de gap e ele fechar para baixo, ou se no anterior estiver fora do horário e fechar para baixo. Deixa eu pegar o horário desse aqui, ó. Às 9 horas. Deixa eu pegar o horário desse daqui. 9h32. Vamos pegar aqui, ó. Vou colocar o horário de início. 9h30. Ele não vai pintar esses aqui. Ele só vai pintar esse aqui. 9h32 agora. Se eu pegar e colocar essa coloração aqui, 9h35, por exemplo, ele vai pintar o primeiro candle que fechar para baixo das 9h35. Aqui, ó, tá vendo? Porque às vezes você, sei lá, você acordou tarde, você perdeu a hora, você vai entrar só de tarde no horário do almoço, né? E aí você vai entrar tipo meio-dia, né? 1h da tarde, vamos colocar aqui. Então você foi fazer qualquer coisa, 2h30 da tarde, você vai entrar aqui, quero ligar o robô aqui para ele pegar uma operaçãozinha de 50 pontos, tá rapidinho, beleza. E aí o que você faz? Você
coloca esse horário aqui. Na verdade, você pega, você coloca esse horário aqui. Vamos pegar aqui 2h30. Você vem aqui e liga ele, cara. Coloca aqui, ó. 2h30. E aí ele vai te dar o primeiro renco de virada aqui, ó. Entendeu? Cara, isso aqui serve para qualquer regra de coloração que você criar, mano. Tá? Qualquer robô, estratégia de execução, você pode pegar esse código aqui como modelo e usar para você colocar nos seus, beleza? Ou em qualquer outra coisa que você estiver fazendo, indicador, qualquer coisa que você criar, isso aqui serve como um parâmetro, como um padrão para você poder usar mesmo. E, pô, na compra a mesma coisa. E aí eu tenho um if, depois eu tenho aqui as condicionais else. Isso aqui é uma coisa que é bem importante, que as pessoas não dão muita atenção. Como eu estou trabalhando com a mesma ideia que é de coloração, tá? É bem importante a gente manter tudo no mesmo bloco, que ele facilita o entendimento do código aqui em si. Tá? Então eu estou trabalhando com regra de coloração, e eu ponho if tal coisa, else tal coisa, else tal coisa, else tal coisa. Porque se eu colocar ó, if have down tal ponto e vírgula, if tal ponto e vírgula, ele vai funcionar? Vai funcionar. Mas tem coisas que não funcionam. Tem coisas que você precisa montar a estrutura certinha desse jeito aqui com if, else, else, else. Tá? É coisa que você vai pegando com o tempo, mas às vezes você pode estar, por exemplo, com erro de plotagem ou com erro de coloração. Tenta montar a tua estrutura em else, com if e else certinho, para você ver que muito provavelmente vai dar certo. Então, essa aqui é a regra de coloração básica, né, mano? Não tem muito o que explicar aqui mais. E aí, vamos para o principal diferencial desse setup aqui, inclusive, que é esse indicador de resultado diário, que eu fiz justamente para eliminar o problema do backtest que estava tendo, que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Como que eu vou calcular? Eu criei uma variável chamada vscore, beleza? Essa variável vai armazenar os valores, o valor do resultado ali do respectivo candle. Se eu tenho o up anterior e up, ou se eu tenho para baixo anterior e baixo, então o meu vscore vai ser o meu vscore anterior mais o tamanho do renco. O que isso significa? Se o meu candle está fechando para cima e o meu anterior fechou para cima também, quer dizer que eu tenho aqui uma somatória de 70 pontos, eu estou no 15R. Então ele vai somando o valor, o tamanho do renco. Por isso que eu coloquei o box size ali, o tamanho do renco. Porque se eu pôr no 10R, ele vai alterar conforme o tamanho do renco que está aqui, beleza? Toda vez que ele fechar para cima, ele vai somando 70. 70, 70, 70, 70, 70, blá, 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 70. Beleza. Fechou para baixo, mano. Fechou para baixo, que é o have down e have up, eu vou ter, e aqui a importância que eu falei aqui, ó, de usar a estrutura de if e else. Se eu colocar um else aqui não vai funcionar, mano. Eu preciso, porque são duas coisas diferentes. Isso aqui eu estou somando uma condição de fechar para cima. Aqui eu estou somando uma outra condição. Não está dentro daquele mesmo bloco. Então, se eu fechar para baixo, se eu tiver uma reversão para baixo, uma reversão para cima, o meu V-score vai ser diferente. O meu V-score vai ser o meu V-score anterior, que vai ser o meu, aqui a minha linha anterior aqui, tá? O meu histograma anterior, a minha pontuação que eu estava no candle antes, menos, aí eu vou pegar duas vezes o tamanho do box, porque o candle, no renko aqui da Nelogic, aqui no Profit, o renko ele sempre tem o tamanho, quando fecha contra, ele sempre tem um tamanho do box vezes 2, porque ele precisa fechar todo o box e fechar um contra e fazer um ponto a mais. Tá? Então, além do tamanho do renko, do contra, ele tem que fechar um tique a mais para poder formar um novo renko. Isso é importante. Muitas vezes você vai ver o seu robô, você vai olhar aqui, mano, isso aqui é fogo. Você vai olhar, ele não vai ter fechado o renko, ele vai estar na mesma linha e o robô vai ter feito uma operação aqui, ó. Isso acontece, tá? Isso acontece, eu vi isso aqui acontecer nessa estratégia aqui. Ele não fechou e ele fez a operação de reversão, tá bom? É uma coisa que você tem que ter cuidado, por isso que o robô, cara, mesmo que seja automação, você tem que ficar de olho nele ali, beleza? E aqui eu coloquei um slippage com 2, então ele vai tirar 2 ticks. Toda vez que fechar contra, ele vai subtrair 2 ticks a mais, que vai ser o equivalente a 10 pontos. Tá? Então todo stop que você tomar não vai ser aqui de 140, vai ser de 150 pontos com um slippage de 2, né? E percebo que mesmo assim tem um resultado bem bom, né? Então eu coloquei essa somatória aqui de slippage justamente para ficar semelhante ao backtest. Coloquei essa opção de slippage aqui para você poder adicionar quantos, e tá em ticks, beleza? Quantos ticks de slippage você quer. Esse aqui, então, no caso, é o bloco que vai fazer esse indicador aqui, ó. Esse indicador. Eu também coloquei a opção para plotar o texto do resultado, cadê plotar texto, no
gráfico. Então, todo renco de reversão, ele vai plotar aqui o resultado do indicador, ó. Aqui, ó, tá aqui embaixo 90, plotou 90, 630, 630. Em toda reversão ele vai plotar, beleza? Tá aqui, ó. Blá, 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 blá. Tá aqui, ó. Você já vai saber. Se você jogar ele no gráfico, você já vai saber se ele tá performando bem ou mal, né? Porque já tá padrão aqui os resultados, beleza? Então tem essa opção aqui de plotar, só tirar porque eu acho que polui, mas eu coloquei aqui para facilitar a vida da gente. Tem essa opção aqui de plotar o texto, e aí, if have up ou have down, né? Se o score estiver acima de 0, o texto vai ser verde, a plotagem eu quero que ela seja verde. Se for menor que 0, quero que seja vermelho, porque para mostrar que está negativo, né? E se for igual a 0, ele vai ser branco, mas é muito difícil, tá como 0. Tá, então vamos lá. Aqui é a coloração do indicador, tá? Desse indicador aqui. Se a gente colocar, deixa eu só fechar e colocar de novo para vocês verem que como ele tem a painting bar, quando a gente adiciona, ele fica com essa coloração aqui que é das reversões, tá? Quando você adiciona ele no gráfico. Então você precisa clicar em cima dele aqui, ó, com o botão direito e vir em excluir regra de coloração, ó. E aí ele fica com a coloração do plot. Então, para que você tiver acima de 0 vai ser verde, se tiver abaixo de 0 vai ser vermelho, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, aqui que está o segredo da gente fazer ele resetar todo dia, tá? Perceba que ele zera os valores, ó, diariamente. Quando muda o dia, ele zera todos os valores, tá? E o segredo está aqui. O que, que eu faço? Primeira coisa, eu pego as variáveis de máxima, mínima e o valor do dia, tá? E o valor do indicador, e eu seto elas igual, eu seto um valor inicial para elas, tá? Eu coloco o valor inicial delas como o valor do indicador, beleza? E aí eu crio a condição. Se o H-score for maior que o H-score anterior, então o H-score vai ser, ele vai renovar, no caso, né? Se ele for maior, vamos ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês. Ele está subindo, certo? Subiu. Se ele subiu, se o H-score for maior que o H-score, aqui o H-score, eu tô apontando com o dedo na tela aqui, o bicho mocoron. O H-score é igual ao V-score, né? Então, se ele está subindo, quer dizer que ele está renovando aqui, ó. Se o H-score for maior que o anterior, então ele, renovou o H-score. Agora, se ele for menor, else, se ele for menor, então ele vai ser igual ao anterior. Aqui, ó, percebemos que ele foi subindo, subindo. Como o V-score é menor, então o H-score permanece igual ao anterior. E o L-score é a mesma coisa. Se ele está descendo, foi renovado aqui. Se ele for menor, então ele vai manter a mesma coisa, tá? Se ele for maior, no caso, né? Se o V-score for maior, então ele vai manter aquele valor menor. Cara, muito simples isso aqui de fazer. Às vezes a gente pensando, escrevendo, calculando, cara, dá um boom na cabeça e você não consegue fazer. Mas pega esse modelinho aqui e aí você pode fazer isso aqui, cara, para ter os indicadores, por exemplo. Você tem lá uma estratégia que você tem um alvo fixo e um stop fixo. E aí você pode fazer um indicador de performance para a sua estratégia, colocando aqui, você coloca lá, se você teve gain ou se você teve stop, você cria uma variável para salvar isso daí e armazenar. E você armazena o valor, e toda vez que te dá um gain, você soma um valor para ela. Te dá um stop, você soma um valor para ela também. No caso, subtrai, né? Você vai fazendo essa conta. E aí você tem no indicador mesmo aqui no gráfico a possibilidade de medir a performance. Né? Fica muito bacana, cara. Fica muito legal. E aí você consegue tirar a prova do backtest. Isso aqui é bacana que você consegue sanar dúvidas em relação ao backtest. Se o backtest está funcionando ou não, você consegue ter esse retorno com base no indicador que você está fazendo aqui de cálculo, dos seus resultados. É muito bacana isso. E aqui tem uma condição para ele não contabilizar no gap. Isso aqui é importante, porque como ele é um indicador que vai pegar todos os movimentos do renko em si, isso foi um problema que eu peguei de forma inicial, mas que rapidinho com esse bloquinho aqui a gente resolve, né? Ó. Então, se eu não tenho volume, então o meu V-score, H-score e L-score serão iguais ao anterior, tendo em vista que eu já fiz a zeragem desses valores toda vez que o date é diferente do date anterior. O date pega a data da barra que está sendo analisada. Então, retorna a data da barra que está sendo analisada ali naquele momento. Então, essa barra aqui tem uma data diferente dessa barra aqui. Então, toda vez que isso aqui acontecer, ele vai zerar todas as variáveis, tanto do V-score, principalmente, obviamente, né,
quanto do H-score e do L-score. Se eu não fizer essa zeragem aqui, meu irmão, ele vai pegar o valor máximo que ele atingiu, o valor mínimo que ele atingiu. E você pode fazer isso aqui por dia, por a cada 2 dias, por semana, por mês, por ano, e você pode fazer o cálculo do seu indicador do jeito que você quiser, beleza? E se eu tenho aqui, né, se não estiver ok, e se, no caso, o meu anterior não estiver ok, e o meu anterior estiver ok, e o meu candle atual, quer dizer, estiver ok, estiver com volume, então o meu V-score vai ser igual ao meu V-score anterior. Beleza, então, pessoal? Então aqui a gente tem isso aqui, condição para não contabilizar os rankings de gap, e aqui para a gente fazer a zeragem, né, a cada novo dia. E aí eu não vou fazer a plotagem da máxima e da mínima, eu só vou fazer a plotagem do valor do V-score, porque ele vai ser igual a zero. Tá? E depois aqui nós temos, depois de que tudo isso daqui é feito, isso é importante você posicionar após, né? Depois que eu faço todas essas zeragens e trabalhos com a variável, tá? Aí sim eu mando plotar ela. Eu não mando plotar antes, eu mando plotar depois, beleza? Porque aqui a variável já está trabalhada, já está filtrada, já foi zerada, eu já mandei não plotar ela, enfim, já tem uma série de condições. E aí, então eu tenho aqui depois, eu mando plotar ela, o V-score, o H-score, o L-score, que é a máxima e a mínima do dia, né, que ele chegou de performance, e aqui a meta e o stop, que são essas linhas fluxo pontilhadas aqui, beleza? Por fim, mas não menos importante, a gente tem aqui o código de execução de automação da estratégia, que é o mais básico do básico do básico possível. Se ele não está comprado e não está vendido, então o que eu vou fazer? Se ele tiver uma condição de ele não ter volume no candle anterior, ou seja, o candle anterior ser de gap e up, ou seja, se antes era gap e fechou para cima. E agora, rapaz, eu preciso colocar uma outra condição aqui, ó. E time, vou colocar aqui, ó. E time, ok. Porque daí eu vou filtrar pelo tempo também, né? Então deixa eu salvar aqui. Beleza? Tá atualizado, maravilha. Eu vou filtrar pelo tempo, não vou fazer nenhuma operação antes do horário de início, nem depois do horário final. Então, antes, se for gap de candle, fechar para cima, ou se tiver uma reversão, aí eu vou comprar a mercado e vice-versa para venda, tá? E por algum acaso, se eu já estiver vendido, se ele, por exemplo, pegar essa pernadinha aqui de baixa, se eu já estiver vendido ou comprado, né, ele vai fazer, se eu estiver comprado no caso, e ele fechar para baixo, sit down, eu vou reverter a minha posição. Então, se eu estiver comprado aqui, ó, para cima, e ele fechar para baixo, eu faço um reverse position. Se eu estiver vendido e ele fechar para cima, então eu faço um reverse position aqui, ó. Tô vendido, fechou para cima, eu reverto a minha posição. Eu coloquei esse sell position, sell short at market, buy at market aqui, para mim ver se eu consegui resolver aquele BO da operação aqui, ó, que eu mostrei no início do vídeo, mas não resolveu. Tentei várias coisas, mano, várias condições, enfim, não deu certo. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Esse daqui é o nosso vídeo, é o nosso código, tá? Vou passar ele devagarinho aqui para vocês poderem ver. Eu espero que isso aqui some para vocês, que isso aqui abençoe a vida de vocês de alguma forma, tá bom? Essas variáveis aqui, às vezes você estava procurando isso aqui para você poder colocar no seu código, na sua estratégia. Então, eu espero que você tire bons proveitos disso, que esse vídeo sirva de alguma coisa para você. Cara, essa estratégia está muito boa para o índice 15R, tá? Tá top. Dá uma estudadinha, dá uma analisada que eu acho que vai trazer bons resultados, beleza? Deus abençoe sua vida. Se você quiser ter acesso a esse e a todos os nossos outros conteúdos que estão disponíveis para Profit Chart, tá bom? Lembre-se disso para Profit. Tá aqui na descrição do vídeo o link para você poder acessar lá e adquirir o acesso ao nosso Drive. Beleza, meu querido? Deus abençoe sua vida e tamo junto. Forte abraço. Lembra que aqui, ó, aqui estão os próximos episódios, ó, fractais, média sem gap, atualização do nosso gradiente linear. Bora pra cima. Vamos. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.